todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir e entender aquilo que o Teu Espírito diz às igrejas, diz à Tua igreja. É a Ti que nos rendemos, nos submetemos e pedimos o ouvir da Tua voz, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Encontro pessoal com Jesus? Eu, ao longo da minha caminhada cristã, eu não tive um encontro com Jesus. Eu tive alguns encontros com Jesus. Um dos encontros que eu tive com Jesus foi quando ainda criança, no quintal de casa, um fim de tarde, aquele fim de tarde que o céu fica todo alaranjado, sol baixo, e eu sentei ali na muretinha de casa e contemplei aquele céu, e de alguma forma eu entendi e senti que Deus estava ali. De uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei lá, em contemplação. Não é o Salmo 19 que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos? Pois então, eu vi isso. Criança, Deus se revelou a mim por meio de um pôr do sol. Um outro encontro que eu tive com Jesus foi quando, agora já jovem, talvez 17 ou 18 anos, eu estava lendo a Bíblia, uma fase muito boa que eu tive com Deus na minha juventude. Estava lendo a Bíblia, abri em João capítulo de número 17. Nunca tinha lido aquele texto, estava começando a minha leitura sistemática da Bíblia. Lendo capítulo por capítulo, cheguei em João capítulo 17. E ali em João capítulo 17, eu li a oração sacerdotal de Jesus, a oração que Jesus fez pelos seus discípulos antes de ir para a cruz. E dentre muitas coisas que ele pede a Deus pelos seus discípulos, uma das coisas que ele pediu foi: Pai, que aqueles que ainda hão de crer em mim, por meio do testemunho destes, que o Senhor também os guarde.
Ou seja, Jesus estava orando não só pelos discípulos que ele tinha em vista na atualidade, mas também por aqueles que viriam. Ele orou por mim e por você. Ele se lembrou não só do Pedro, do Tiago e do João, mas do Ricardo, da Sara, do Bruno, de Djalma, de nós e dos que ainda virão, pelo testemunho nosso. E quando aquilo me foi aberto, eu comecei a chorar, porque Jesus me pareceu próximo, alguém que não apenas conhecia o Abraão, o Mateus, o João, mas também a mim. Eu pensei, puxa, Jesus se lembrou de mim. Então é interessante que os encontros com Jesus a gente não força. Não adianta querer forçar um encontro com Jesus. Você fazer um encontro com Jesus. Você pegar o seu filho, vem aqui, eu vou te abrir a Bíblia e hoje você vai ter um encontro. Não funciona. Não funciona. Porque não é a gente que se encontra com Jesus. É Jesus que encontra a gente. E quando Ele encontra a gente simplesmente entende. Aquilo que as pessoas tentaram, a mãe, a avó, o pai, o amigo crente, ficou atazanando a nossa vida para a gente entender e a gente não entendia. E aí de repente Jesus aparece. E você entende. E você vê. E Ele está ali. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus, nesses termos. Mas há algumas características e verdades a respeito de um encontro com Jesus que eu gostaria de relembrar você e compartilhar com você. Primeiro, um encontro com Jesus pode ser extremamente inconveniente. Um encontro com Jesus pode ser, dependendo da nossa fase de vida, inconveniente. Porque Jesus, Ele quer mexer em coisas que a gente não quer mexer. Às vezes a nossa vida é como um balde de água, que a gente sabe que tem lodo lá embaixo. Mas em cima a água parece que está limpinha. Então a gente quer deixar as coisas do jeito que está. E às vezes quando Jesus chega, a gente consegue enganar um, consegue enganar dois, mas não consegue enganar Jesus. E a gente prefere fugir de Jesus. Porque a gente não quer que Jesus mexa em algumas coisas que a gente sabe que Ele quer mexer. Porque Ele não se satisfaz com água que parece que está limpa. Ele nos quer dar e fazer fluir de nós águas vivas. Ele não se contenta com uma casa que aparentemente está limpa, mas tem muita sujeira debaixo do tapete. Ele quer tirar todos os tapetes, varrer a casa toda. E nem sempre a gente está interessado nisso. Nem sempre. Por exemplo, Herodes não estava nem um pouco interessado no encontro com o Messias. O texto diz aqui que quando os magos chegam em Jerusalém, começam a dizer: nós vimos a estrela do rei de Israel, o Messias prometido no céu, e nós viemos adorar. Diz que Herodes, e não apenas Herodes, mas toda Jerusalém ficou perturbada. Ninguém saiu fazendo festa porque o Messias chegou, não. Não foi uma boa notícia, não. O Herodes
Na última coisa que ele queria saber em Jerusalém era de um Messias. Porque o Messias, segundo as profecias, herdaria o trono de Israel. E quem estava ocupando o trono de Israel na época que Jesus nasceu era o Herodes. Ele não queria concorrentes. E diz que não apenas o Herodes, mas toda a cidade de Jerusalém ficou perturbada. Talvez ficou perturbada porque já conhecia o rei que tinha e temeu o que ele poderia fazer ao saber que havia um outro pretendente em potencial ao trono. Mas também é possível que tenha ficado perturbada, porque uma coisa é ter um Messias no céu. Um Messias no céu não atrapalha a nossa vida. Deixa ele lá no céu, a gente vai para a sinagoga no sábado, ou no culto da igreja no domingo, canta lá uns louvores, entrega uma oferta, faz uma oração, e vai depois para a vida do mesmo jeito. Não muda nada. Um Messias no céu não incomoda. Agora, um Messias na cidade, um Messias lá na minha empresa, um Messias dentro da minha casa, aí vai incomodar muito. Um Messias que sabe onde está as chaves dos meus arquivos secretos, que vai falar para eu dividir o que eu tenho. Não, esse Messias é melhor que fique lá no céu. Fica aí, Messias. A gente vai para o culto, mas fica aí. Deixe as coisas como estão. Não mexa. Não mexe na água que o lodo começa a subir. Deixa como está. Por exemplo, a gente às vezes acha que com a nossa vida está tudo bem. Está tudo certo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu trabalho direitinho, pago as minhas contas, procuro ser uma boa pessoa. E aí você inventa um dia de começar a ler a Bíblia. Aí você lê lá o que Jesus fala. Que se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente. Que antes de vir para o culto, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, é melhor ir lá resolver para depois vir e apresentar então a sua oferta. Você ouve Jesus dizendo que no último dia alguns vão estar à sua direita, outros vão estar à sua esquerda. E aos que estiverem à direita, ele vai dizer: vinde a mim, benditos, para o reino do meu Pai, que está preparado para vós antes da fundação do mundo. E as pessoas vão perguntar: o que nós fizemos? E ele vai dizer: olha, eu estive doente, vocês trataram de mim. Eu estive com fome, vocês me deram de comer. Eu estive preso, vocês foram visitar. E as pessoas vão perguntar: quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, fizeram para mim. Ou seja, a gente ouve Jesus dizendo que quem vai entrar no reino é quem deu de comer ao pobre, quem vestiu o que estava com frio, quem visitou o preso, e que essas coisas são o fruto da verdadeira fé. E aí a gente já começa a ficar desassossegado, porque ensinaram para a gente que era só levantar a mão, dizer que aceitou Jesus e que estava tudo certo. E é isso mesmo, porque a salvação é pela fé. Mas também diz a Bíblia que fé sem obras é morta. E que essas coisas todas que Jesus está falando são
o resultado da verdadeira fé. A fé que salva, a fé salvadora. Você que traz o seu filho para a igreja, isso é um perigo. Um perigo você deixar o seu filho vir para a igreja. Você deixa o seu filho vir para a igreja. Um dia Jesus fala com ele. Aí ele vai chegar na sua casa e vai dizer assim: mamãe, papai, Jesus falou comigo. Ah, é, meu filho, que coisa boa. Ai, que bonitinho. Que coisa linda, meu filho. O que Jesus falou para você, meu filho? Que Ele vai abençoar? Que a nossa família vai ser feliz? Não, mamãe, Jesus falou que eu vou ser médico. Ai, que coisa boa. Mas lá na África. Você é médico lá na África. Jesus falou para mim que eu vou ser missionário. Eu vou ser pastor. Aí você vai ouvir e falar assim: meu filho, não faça isso. Eu investi tanto, eu e o seu pai investimos tanto na sua vida. Para te dar um futuro, para você ser um engenheiro. Para você ser um médico, mas um hospital de ponta. Aí você vai vir aqui reclamar comigo. E eu vou falar para você ir reclamar com Jesus. Nem sempre o encontro com Jesus é conveniente, mas é sempre bom. É igual reforma de casa. Fica feio primeiro, para depois ficar bonito. Segundo, o encontro com Jesus é sempre na nossa língua. Tem gente que se converte a Jesus, por exemplo, ouvindo um hino. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que passou em frente a uma igreja, ouviu um hino, aquilo tocou nela, ela entrou, se converteu. Já ouvi casos de pessoas que se converteram ouvindo programa de rádio. Deus falou com ela num programa de rádio, ela encontrou-se com Jesus. Tem gente que se converte lendo a Bíblia sozinha. Tem gente que se converte de tudo quanto é jeito. Porque quando o Espírito Santo fala com uma pessoa, ele sempre tem o alvo de levar essa pessoa até um ponto só, que é Jesus, ao encontro com o Senhor Jesus. Mas a forma que o Espírito Santo fala é diferente com cada um, porque cada um é diferente do outro. Por exemplo, por que Deus não falou com os magos por meio das Escrituras, por meio da Bíblia? Porque eles não conheciam a Bíblia. Os únicos que tinham Bíblia naquele tempo eram esses sacerdotes aqui, que o Herodes manda chamar para saber quando é que estava profetizado a vinda do Messias. O que esses magos sabiam ler eram duas coisas. Esses magos sabiam ler as estrelas. Eles eram, na melhor das hipóteses, astrônomos. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Sabiam ler as estrelas. E sabiam interpretar sonhos. Eram essas as ciências desses magos. E é justamente por meio das estrelas e por meio dos sonhos que nas duas vezes que Deus fala com eles, Deus se manifesta. Primeiro por meio das estrelas, depois por meio de um sonho. Falou na língua que eles entendiam. Na língua deles. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você vai ter 3 certezas.
quando Deus fala com você. A primeira, porque Deus fala na sua língua da forma que você entende. E é por isso que não adianta eu ficar batendo com você, porque só Deus sabe como é que você entende as coisas. Só Deus sabe como você entende as coisas. Então não adianta eu querer colocar na sua cabeça nada. A única coisa que eu posso fazer é pregar, na esperança que o Espírito Santo, que conhece aí o seu canal, transmita alguma coisa. Mas quando ele transmite, você tem 3 certezas. A primeira, que foi Deus que falou. A segunda, você entendeu. E a terceira, é que foi para você. Você tem essas 3 certezas. Quando Deus fala com você, você tem essas 3 certezas. Foi Deus que falou, eu entendi e foi para mim. É igual a conversão de um ateu inglês que estava num país oriental. Um ateu inglês estava no meio de um trânsito caótico. E aí começou a tocar uma ambulância, querendo passar, provavelmente com alguém acidentado dentro dela. E ninguém dava passagem para a ambulância. Ninguém. E aquele inglês inconformado. Tem uma ambulância com alguém provavelmente precisando de socorro, precisando chegar urgentemente no hospital, e ninguém dá passagem. E aí ele então teve um entendimento. Ele ficava pensando, como é que eles respeitam mais uma vaca do que um ser humano que está morrendo? E aí ele teve um entendimento assim, que esse valor que nós damos a um ser humano na nossa cultura ocidental é influência do ensino de Jesus, que disse assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não todos, mas todo aquele, não aqueles, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ainda que Deus soubesse que só uma pessoa fosse crer em Jesus, mesmo assim, Jesus teria vindo. Porque Jesus mesmo disse, uma alma vale mais que o mundo todo. E aí ele entendeu o valor que se dá a um ser humano, ainda que seja só um, é influência do ensino de Jesus. E esse foi o primeiro passo para a sua conversão. Deus falou com ele, na língua dele, por meio de um trânsito caótico em um país oriental. Terceiro, um encontro com Jesus não deixa a nossa vida mais fácil. Um encontro com Jesus não deixa a nossa vida mais fácil. Não deixa. Porque você sabe a história de Jesus, não é? Ele tinha lá toda a sua glória. Ele tinha o Pai, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha os anjos que o adoravam. Mas havia o problema do homem que por causa do pecado estava condenado a viver alienado de Deus para sempre. E aí ele encarna, e ele nasce numa família pobre, ele nasce num lugar em que os animais comiam, que manjedoura, você pensa que é um bercinho com palha fofinha? Manjedoura é o lugar em que os animais comem. Nasceu ali na estrebaria,
com 2 anos ou menos, teve que fugir imigrante para o Egito, porque esse rei Herodes, enlouquecido em saber que havia um Messias em Jerusalém, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Ele tem que sair fugido com os pais, no meio da madrugada, para um outro país. Ele provavelmente perdeu o pai muito cedo, porque depois que ele é apresentado no templo, e depois dos seus 12 anos, José não aparece mais na Bíblia, só Maria, sua mãe. Então, provavelmente, ele, como arrimo de família, teve que sustentar a casa, os seus irmãos, e talvez por isso ele comece o seu ministério só com 30 anos. E aí ele começa o seu ministério como Messias, para primeiro o seu povo Israel, os judeus, e os judeus não o aceitam, o rejeitam como Messias. Ele continua só fazendo bem para todo mundo, curando, salvando, pregando, ensinando. E no final das contas da vida, ele é traído por um discípulo, negado pelo seu melhor amigo, crucificado, na pior das condenações, a mais vergonhosa, com os seus inimigos dizendo: se é de fato Cristo, por que não desce da cruz? Uma coroa de espinho na cabeça. Então a vida nunca foi fácil para Jesus. Em nenhum momento a vida foi fácil para Jesus. E aí tem gente que pergunta assim: mas precisava de tudo isso? Deus não poderia simplesmente dizer: está todo mundo perdoado, passa a borracha? Precisava de todo esse sangue? Precisava. Porque se Deus deixa impune os pecados, se quebraria o princípio de justiça do universo, e o universo entraria em caos. Porque até mesmo Satanás e os seus anjos, os demônios, poderiam dizer a Deus: se você deixa impune os homens, também tem que deixar impune a nós. E se Deus não faz justiça, você não tem mais a quem clamar por justiça. Porque se alguém faz o mal para você, e você vai pedir a uma instância superior para fazer justiça, qual é a base para essa instância superior te fazer justiça, se nem a instância maior, que é Deus, faz justiça? Então, sem justiça, entra o caos, e é provável que nós não estaríamos mais aqui. Porque é impossível vida em comunidade, em sociedade, sem justiça. Viraria um caos absoluto. Então não tinha caminho fácil para Deus. Tinha que condenar o pecado para fazer justiça. Mas a sua graça, o seu amor está nisso. Que Ele condenou sim todos os pecados para fazer justiça. Mas não condenou em mim, não condenou em você, condenou nele mesmo na cruz. Por isso, na cruz, Deus mostra tanto a sua justiça quanto o seu amor. Deus mostra a sua justiça porque Ele não deixou nenhum erro, crime ou pecado impune. E ao mesmo tempo, na cruz, por ter pago todos os pecados nele, demonstra o seu amor, porque pode agora então oferecer para cada um o seu perdão e a sua salvação de graça, porque o preço do pecado foi pago pelo sangue de Jesus. Na cruz Deus mostra a sua sabedoria. Mas não tinha caminho fácil. Não teve caminho fácil nem para Deus. Se na vida não foi fácil nem para o Filho de Deus, vai ser para mim? Vai ser para você? Então, meu amigo, se a vida está difícil, está normal.
É isso aí mesmo. Bem-vindo ao planeta Terra. No mundo, Jesus não enganou ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu que a gente não teria que passar por vales de sombra de morte. Mas a promessa é que Ele vai estar conosco todos os dias, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E não temerei mal algum, mas não porque no vale não tem frio, não tem escuridão, não tem lobo, mas porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Essa é a mensagem do Evangelho. Não existe caminho fácil, a gente não chegou no céu ainda. Mas o céu já chegou a nós por meio de Jesus. Nós não estamos sozinhos nesse mundo de aflições. Essa é a boa nova. Essa é a boa mensagem do Evangelho de Jesus, o nosso Senhor. Ora, por último, um encontro com Jesus é sempre uma possibilidade de mudança de caminho. Possibilidade. Porque tem gente que se encontra com Jesus, mas não muda de caminho. Por exemplo, o jovem rico. O jovem rico se encontrou com Jesus. Chega a Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos, honra o teu pai, tua mãe, não cobice, não mate, não roube, não adultere. Aí pronto, tenho guardado isso desde a minha mocidade. Uma coisa te falta: vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí ele disse que ele saiu triste. Saiu triste. Porque uma coisa é ter um encontro com Jesus, outra coisa é ter um encontro com Jesus e reconhecer quem é Jesus. Reconhecer quem Ele é. Tem gente que se encontra, mas não reconhece. Esses magos, eles não apenas encontraram-se com Jesus, mas o reconheceram como é, porque eles entregam presentes, ouro, incenso e mirra. E tem gente que vai dizer que ouro é porque Jesus é rei, incenso porque é Deus, e mirra porque ele iria morrer na cruz. Era uma preparação para a sua morte. Eu não creio assim. Mas eu creio uma coisa, que esses magos reconheceram que Jesus era rei, porque esses presentes são presentes entregues a reis. Eles chegam a Jerusalém perguntando a respeito do rei, mas eles reconhecem que Jesus é mais do que rei, porque eles não apenas entregam ouro, incenso e mirra, mas eles adoram. Está escrito, versículo de número 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O adoraram. Então reconheceram, se encontraram com Jesus e reconheceram quem é Jesus. Depois, o Herodes tinha dito: quando vocês encontrarem o Messias, voltem e me conta, para que eu vá adorá-lo também. Mas era mentira. O Herodes queria matar o menino. Aí então Deus aparece em sonhos para os magos, linguagem que eles entendiam, e os avisa para não voltar a Herodes. Então o texto termina dizendo uma coisa interessante. 12. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. E aqui tem uma analogia possível.
Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, e não apenas se encontra com Jesus, mas o reconhece como ele de fato é, acontecem duas coisas. E talvez você que já tenha tido um encontro com Jesus vai ouvir e falar assim, puxa, foi assim mesmo. Quando a gente tem um encontro com Jesus e reconhece quem ele é, acontece duas coisas. Primeiro, a gente adora. Diante da presença do divino, quando a nossa consciência percebe, e essa presença se adensa, e você sabe que você está na presença de Deus, você não pede nada. Você não pergunta nada. Tem gente que fala assim, o dia que eu me encontrar com Deus, eu vou perguntar tanta coisa. Vai nada. Porque quando a gente se encontra com Ele, a única coisa que a gente consegue fazer é adorar. É cair em terra e louvar. Tudo fica pequeno. Tudo fica pequeno. Tudo fica relativo. Só Deus é absoluto. Só Deus é. Isso basta. E o privilégio de estar na presença dele como amigo é mais do que a gente merece. Acabou. Era tudo que eu procurava e não sabia. Tudo que eu procurei a vida inteira. É isso, Deus. Deus está de volta com Ele. Procurei isso em tanta coisa. Relacionamentos, em trabalho, em coisas. Agora eu sei que eu procurava tanto. Porque a minha alma vivia tão inquieta. Porque a minha alma não se satisfazia com nada. Por mais que eu tivesse. E essa é a primeira coisa. A segunda é que a gente não vai para o céu. É uma pena. É uma frustração. Quando acaba essa experiência, é uma frustração. Porque a gente quer segurar. A gente não quer que acabe. Ou então Deus me leva. Acaba. E a gente olha ao redor. E a gente está na mesma casa. No mesmo contexto de vida. Os mesmos problemas. Só que uma coisa muda. Jesus não leva a gente para o céu direto, não. Ele devolve a gente para a vida. Para a nossa casa. Para o nosso trabalho. Para o nosso casamento. Para o nosso mundo. Mas agora, por outro caminho. A gente vem para Jesus no caminho da mentira, mas volta pelo caminho da verdade. A gente vem para Jesus pelo caminho da raiva, do ressentimento, da amargura. Depois volta pelo caminho do perdão. Alguém que foi perdoado e agora pode perdoar. A gente vem pelo caminho da morte. Cheirando morte, cheirando sepultura. E a gente volta pelo caminho da vida. Para o mesmo lugar. Os magos voltaram para a terra deles, mas por outro caminho. E é isso que muda a nossa vida. Porque o que muda a nossa vida é quando a gente muda. Não é quando as coisas mudam, quando a gente muda. É igual a história lá da lagarta. Que depois que virou borboleta, nunca mais rastejou, só voava. Mas era o mesmo jardim, as mesmas pedras,
as mesmas plantas. O que mudou não foram as coisas, foi ela. Por isso, meu amado irmão, não sei se 2016 te promete muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não sei. Não te prometo nada. Não digo que Deus vai te dar muito dinheiro no bolso, nem saúde para dar e vender. Mas uma coisa eu sei: com muito ou pouco, no caminho dele, você vai estar com ele e ele com você. Venha o que vier. Venha o que vier. E a minha oração é que 2016 na sua vida seja um ano cheio e pleno da presença de Deus. E marcado por encontros com Jesus. Porque são esses encontros com Jesus que a gente mais precisa, que fortalece a nossa fé e que muda a nossa vida. Que assim seja, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe com a presença dele. Amém. Todos os dias de 2016.